Você sabe como orientar um cliente a escolher o inseticida certo? Acredito que são fundamentais alguns pontos, como entender os tipos de praga, o ambiente em que será usado, o grau de infestação e outros. Hoje eu estou recebendo a Beatriz da Envio para falar sobre isso para a gente. Beatriz, seja bem-vinda. Obrigado. Agradeço o convite. Hoje vamos falar um pouquinho de pragas. Parece que é um assunto que a gente não gosta muito, mas é super necessário, né? O verão tá vindo aí e a gente precisa preparar nossas casas. Ninguém quer conviver com barata, com rato, com formiga. Vamos aprender um pouquinho? Ninguém quer conviver com as pragas e com os prejuízos que elas causam, né? Que são inúmeros. Além de prejuízo, a gente fala muito de questão de saúde. Porque as pragas, além de causar alguns prejuízos econômicos enormes, assim como o cupim causa, a gente tem pragas que causam problemas seríssimos à saúde. Então a gente tem que ficar muito atento com isso. Então a gente fala de roedores, transmitem diversas doenças, baratas também. Formiga, a gente nem fala muito, mas a formiga ela é um vetor terrível para infecção em geral, né? Inclusive em hospital ela é um dos problemas muito sérios. Então a gente precisa estar atento com o que tem na nossa casa e preparar a nossa casa agora para o verão, que é a época que a gente tem mais problemas de praga. Beatriz, são diversas pragas, diversos prejuízos, mas em contrapartida, diversas soluções, né? É aí que a Envio entra. Fala um pouquinho pra gente sobre a Envio. A Envio parece que assim, é uma marca que a gente não conhece tanto, né? Quem é a Envio? A Envio, ela é uma empresa que hoje ela tem as linhas Caltrine, Rodilon, são linhas que a gente conhece muito, né? É uma linha que veio da Bayer, né? A Bayer, alguns anos atrás, ela fez essa venda dessa linha e a gente se tornou uma nova empresa que hoje chama Envio. A gente escreve Envu, mas a gente pronuncia Envio. Então é uma linha de produtos que o cliente já conhece, marcas muito conhecidas como Caltrine, como Rodilon, como Max Force, né? Então são produtos que a gente já conhece bem ali no nosso dia a dia. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais. A primeira dúvida, Beatriz, quando o cliente procura o nosso canal de vendas, relatando que está com um problema com pragas e precisa de uma solução, quais devem ser os primeiros passos do vendedor? O primeiro passo é identificar a praga, né? Então, qual que é o problema que tem na sua casa? Hoje o problema na minha casa é barata. Qual barata? Aquela pequenininha, barata de esgoto. Então, a gente faz algumas perguntas para o cliente para tentar identificar qual é o problema que ele tem e a gente indicar a melhor solução. Então, a gente pergunta como quais são as pragas, né? Aonde ela está, qual o nível de infestação, características do ambiente. Dessa forma, a gente consegue indicar o produto mais adequado, com a dose mais correta e com o maior nível de segurança possível. E aí, o que diferencia de acordo com os ambientes, com as pragas? Explica um pouquinho pra gente. Quando a gente fala de barata, por exemplo, a gente tem várias espécies de barata, né? As que são mais comuns são aquela barata que a gente chama de francesinha, a alemãzinha, que são aquelas baratas pequenininhas, que é um problema muito sério para a dona de casa. Para essa espécie de barata, a gente pode estar indicando desde um gel a um produto líquido. Então, a gente precisa entender aonde é que ela está aparecendo para a gente fazer a indicação correta. Quando a gente já fala de uma barata de esgoto, aquela barata grande, que o nome científico é Periplaneta americana, é muito comum no verão dela entrar, às vezes, até pela janela. Ela está presente nos ralos, nos bueiros. Então, para esse controle, a gente já costuma indicar ou pó ou líquido, né? Então a gente primeiro tenta identificar qual que é a praga, aonde ela está infestando, qual que é a característica do ambiente, né? E aí dessa forma a gente faz uma indicação mais correta. E depois de conhecer essas primeiras questões, quais são as informações técnicas que o vendedor precisa dominar para oferecer a melhor solução? Então ele tem que saber orientar dose, né? Um dos pontos principais é indicar a dose, como aplicar, quais são os locais que a gente deve aplicar, quais são as precauções na hora da aplicação, né? Então, esses são pontos muito importantes que a gente tem que orientar o cliente. Quando o cliente faz uma escolha errada, Beatriz, quais são os maiores prejuízos? Quando ele faz uma escolha errada, ele tem risco de não ter sucesso no controle, né? Ele tem o risco de estar aplicando um produto que às vezes é muito tóxico para aquela situação, né? Ou às vezes ele pode estar até desperdiçando o produto, está aplicando um produto que não tem indicação para aquela praga-alvo, né? Então é muito importante que quem está atendendo o cliente, seja no balcão ou seja o consumidor que está comprando o produto, ele saiba aquilo que ele está comprando, né? E aí a gente tem a nossa linha, que é a nossa linha de produtos doméstica,
E a gente tem a nossa linha de produto que é profissional, que é dedicada para um ambiente que a gente tenha mais complexidade, né, e que a gente precisa de um nível técnico melhor para fazer essa aplicação. Mais uma dica para quem está vendendo aí os produtos da Envio. Como mostrar que o investimento em um produto de qualidade é que traz retorno? Uma dessas características que a gente fala assim, muito de ter retorno é o tempo de ação do produto, né? Então, se a gente às vezes olha só o preço de produto, né, a gente não tem noção de quais as características e diferenciais que aquele produto tem. Mas é muito comum a gente ver na nossa linha produtos que vão agir por 3 meses, enquanto que de concorrente às vezes agem por 1 semana. Então, às vezes a gente fala muito dessa questão de diferencial, porque o diferencial pode estar em cima de segurança de produto, ele pode estar em efeito de duração de produto, né, ele pode estar em eficiência maior no controle. Então, a gente tem vários aspectos que mudam muito, né? E que se a gente se basear por preço, a gente perde um pouco essa referência, né? Então, a gente fala muito de conhecer os diferenciais para a gente fazer a melhor indicação. Você falou de segurança, acredito que esse seja um quesito muito importante também na aplicação desses produtos, né? Como Sim. que a Envio atua aí nessa questão? Então a gente tem alguns produtos que são bem seguros na linha, mas a gente sempre fala, sabe, que um ponto importante é que a gente trabalha com inseticida. Então, tudo que a gente tem aqui, por mais que eles sejam produtos que têm uma segurança muito grande, eles são inseticidas. Então, a gente precisa ter cuidados na hora da aplicação. E na maioria das vezes, um cuidado importante é retirar alérgicos, retirar animais domésticos, idosos, gestantes na hora da aplicação, respeitar o tempo de entrada do produto, né? Principalmente quando a gente fala de produtos líquidos, né? Então, se a gente aplica um produto, a gente tem que esperar que aquele produto seque, que o local esteja bem arejado, retirar algum excesso de produto, para aí sim as pessoas e os animais poderem retornar. Em todos os nossos produtos a gente coloca as orientações, é importante sempre ler o rótulo do produto para indicar a dose correta, da forma correta e seguindo as precauções de segurança, né? Outros produtos como géis, a gente tem uma segurança muito alta, né? Então a gente sempre lembra, ainda assim é veneno, mas a gente tem um nível de segurança muito alto. Então esses são pontos que a gente sempre comenta e orienta o cliente de que ele deve seguir as recomendações de segurança. Ótimo, Beatriz. Dá uma passada rápida para a gente entender quais são os produtos que a Envio oferece aqui no nosso mix, porque a seguir a gente vai conhecer melhor cada um desses itens no momento interação. Então explica para a gente. Bom, a gente tem aqui na linha alguns produtos que são líquidos, né? A gente tem o Caltrine SC na apresentação 250 ml e a gente tem ele na apresentação de 30 ml, né? É o mesmo produto, só que eles vêm com apresentação diferente. Então, para uma área maior, a gente indica o Caltrine SC 250. Para uma área menor, a gente indica o Caltrine 30 ml. E aí, junto com ele, a gente tem o Caltrine CE, que depois também eu vou explicar quais são as diferenças dos dois produtos. Então, essa daqui, basicamente, é a nossa linha de produto líquido. Depois disso, a gente tem os géis domésticos, Caltrine Gel Formiga e Caltrine Gel Barata, né? Aqui eu tô com eles aqui já no tubinho, mas a gente vende eles nessa apresentação. E aí a gente vai indicar como são como é a orientação dele. Eu até apliquei aqui para na hora que a gente for conversar um pouco mais, mostrar a característica dos dois produtos, né? Depois disso a gente tem a linha de pó, né? Caltrine pó. Principalmente, indicação nossa é sempre ralo, bueiro, caixa de gordura, aquilo que a gente estava conversando sobre aplicação para controle de barata de esgoto, né? Então, ele é um dos produtos que a gente indica, além de indicar ele também para pulga e para formiga. A gente tem Rakumin Soft Bait. Aqui eu tenho ele aqui na embalagem aberta, que dá para a gente ver um pouquinho de como é a apresentação dele. É um raticida super diferente. Ele é um raticida que vem nessa apresentação, ele é oleoso, né? Super atrativo para o roedor. Então a gente vende ele nessa embalagem 200 gramas, aqui dentro tem 10 gramas, tem 20 iscas de 10 gramas. E a gente tem Rodilon Pellet, que está nessa embalagem aqui, mas a gente vende a unidade dele, sachêzinhos de 25 gramas. Né, vem com essa embalagem aqui de ziplock para facilitar, né, o nosso armazenamento. É indicado também para o nosso controle de roedores no dia a dia, né? E para situações mais desafiadoras, nossos produtos da linha profissional
que são muito recomendados para detetização. Ficam, né, é um produto muito utilizado para controle de escorpião, situações mais complexas. Caltrinipó, também da linha profissional. Ele é indicado para controle de formigas, né, controle de formiga e barata também, situações grandes, situações mais adversas, principal utilização, detetização mesmo, ambientes grandes e complexos, né. Aqui está o resumo da linha. Nossa linha ainda é maior que isso, mas esses daqui são os nossos principais produtos, né. A gente tem o site da Envio, que lá vocês podem conhecer e acessar com mais detalhes sobre cada produto, né. Então é www.envio.com, né. A gente escreve Envio, pronuncia Envio. Então, acessando lá, você tem todas as informações sobre todos os produtos. Beatriz, muito obrigada pela sua participação e agora a gente vai ter a chance de conhecer melhor toda a linha da Envio. Vamos sim, vai ser ótimo. Obrigado pelo convite. Eu sou a Yara, do Contact Center. A minha dúvida é, o Max Force, ele é indicado somente para combater baratas ou também para combater outros tipos de inseto? Yara, muito obrigado pela pergunta. O Max Force ele é indicado para barata, somente para controle de barata. Mas ele controla muito bem qualquer tipo de espécie de barata. Desde aquelas baratas pequenininhas àquelas baratas maiores. Então, a gente aplica ele pequenas gotas, né? Ele atrai as baratas se alimentam desse gel, elas voltam para o abrigo, elas morrem. Outras baratas se alimentam dessa barata que morre e morre também. É o que a gente chama de efeito dominó. Ele tem um efeito duradouro de pelo menos 90 dias. Então, Yara, a gente aplica pequenas gotinhas, deixa o produto agir, né? Normalmente a gente indica aplicar em frestas de gaveta, de armário, tudo que é fresta e fenda, né? A barata vai se alimentar do gel, vai voltar para o abrigo, vai morrer e vai causar esse efeito dominó, né? Então é dessa forma que a gente indica e serve para qualquer espécie de barata. Ei, Beatriz, meu nome é Ariane, eu falo do Contact Center e eu queria que você falasse sobre a eficácia do inseticida Ficam e o diferencial dele para os demais concorrentes. Ariane, ó, esse daqui é o Ficam. A gente vende ele nessa caixinha de display. Ele vem dentro dessa caixinha de display esses sachêzinhos, né? Como que é a apresentação dele? Ele é um pó que foi feito para diluir em água. Ele faz uma diluição perfeita, né? Ele tem indicação para controle de pragas rasteiras e voadores, né? Nossa principal indicação é para controle de escorpião, né? Hoje ele é um dos produtos que é mais vendido para escorpião. Por quê? Porque ele não desaloja o escorpião. Então a gente faz uma aplicação e o escorpião ele morre no abrigo. Então isso é um diferencial muito grande. Ele tem indicação para outras pragas como aranha, como carrapato, mas a nossa principal indicação hoje, já que a gente tem um problema muito sério de escorpião, é escorpião. Para escorpião é um sachêzinho desse. Para 2 litros de água, a gente aplica no ambiente, né, principalmente nos lugares de abrigo do escorpião, né? O escorpião ele gosta de fazer muitos abrigos em locais que tem resto de obra, de folhas, de pedra, quintal. Então a gente faz uma aplicação e o escorpião ele morre no abrigo, né? Fora isso, ele tem indicação para outras pragas. Lembrando sempre, Ficam é um produto profissional. Então, a gente requer um cuidado maior de segurança na hora da aplicação, sempre retirar os animais domésticos, as pessoas alérgicas, né? Sair todo mundo, esperar o produto secar para poder retornar. E havendo algum excesso, algum local que esteja com muito excesso, a gente remove com pano úmido, água e sabão. Beleza? Então, nossa principal indicação do Ficam hoje é para escorpião, mas ele tem indicação no rótulo, siga as recomendações do rótulo, as orientações de dose, para outras pragas também. Eu gostaria de saber, a minha dúvida, qual a diferença do Caltrine SC25 e o CE25? Ambos podem ser usados para utilizar dentro de casa? Nossa, mas essa é uma pergunta que fazem muito e a maioria das pessoas não sabem. Mesmo quando você conversa com alguém que é da área comercial, do balcão, já há muito tempo, eles não sabem diferenciar Caltrine SC e Caltrine CE, né? Logo de cara, assim, pela aparência, a gente vê que os dois são completamente diferentes, né? Um tem uma apresentação que é mais leitosa e o outro tem essa coloração aqui, né, que parece até um
um guaraná, né? Tem essa coloração mais clara aqui. Característica dos dois. Eles são completamente diferentes. Caltrine SC 250 ml é a mesma coisa que Caltrine 30 ml. Os dois produtos são o mesmo, só que um tem a apresentação de 30 ml e o outro 250 ml. Caltrine SC, na maioria das vezes as pessoas associam como se SC fosse sem cheiro. E realmente ele não tem cheiro, né? O cheiro dele é quase imperceptível. Então realmente ele é um SC, ele é um produto sem cheiro. Mas o nome de SC na parte científica quer dizer suspensão concentrada. E aí, qual que é a característica dele? Ele é um produto muito residual. A gente aplica ele no ambiente e ele fica agindo por pelo menos 90 dias, desde que ele não seja lavado e que ele não tome chuva. Como que ele funciona? Na hora que a gente aplica o produto no ambiente, né, o produto seca, a água evapora e os cristalzinhos, como se fossem os cristalzinhos do produto, ficam no ambiente. Quando os insetos passam, insetos rasteiros e voadores, eles passam por cima do produto, eles se contaminam e morrem. Então ele age por um período longo, o cheiro muito baixo, né? Então é um efeito residual, um efeito prolongado. E o Caltrine CE? Como que ele funciona? Caltrine CE quer dizer concentrado emulsionável. Isso quer dizer que ele faz uma mistura perfeita, né? Ele tem essa coloraçãozinha que parece uma coloraçãozinha de guaraná, porque ele tem um pouquinho de solvente na composição. Quando a gente aplica ele no ambiente, o que esse solvente faz, né? Ele começa a evaporar e ele vai entrando por dentro das frestas e ele vai desalojando os insetos. Ele desaloja os insetos e causa a morte rápida. Então, característica dele é um efeito de choque e desalojante. Essa é a principal característica dele. Só que como ele tem essa característica de ter um efeito de choque e desalojante, o efeito dele no ambiente é no máximo de 7 dias. Então, em algumas situações, quando a gente tem uma infestação muito alta e a gente precisa resolver de um dia para o outro, precisa ter um controle muito rápido, a gente vai indicar o Caltrine CE. Para situações que a gente quer um efeito prolongado, a gente indica o Caltrine SC. Então, basicamente, essa é a diferença dos dois. Caltrine SC, sem cheiro, um efeito prolongado. E o Caltrine CE, ele já tem um efeito de choque, um efeito desalojante, mas ele age por um período muito curto, né? Então, quando que a gente indica outro? E quando a gente indica o outro? Caltrine SC a gente vai indicar em situações que a gente não tem pressa no controle, que a gente talvez nem tenha praga, mas a gente não quer ter, né? Então, em situações mais brandas, a gente vai indicar o Caltrine SC, seja no 30 ml para uma residência, um ambiente menor, ou para um ambiente maior, o Caltrine SC 250. E para um ambiente desafiador, uma infestação extremamente alta, que você precisa de um controle imediato, a gente indica o Caltrine CE. Obrigada pela pergunta. O raticida Rakumin em pó é mais eficaz do que o raticida Rakumin soft bait? Jaquelina, muito boa a sua pergunta, porque a gente tem vários raticidas na linha, né? Rakumin pó, que você perguntou, é esse daqui. A gente vende ele na embalagem de 1 kg. Ele é um raticida profissional, né? É um raticida que a gente indica para controle de ratazanas em toca. Como que é feito esse controle? Ratazana, normalmente, ela faz a toca dela na área externa, em terrenos baldios, né? Como que a gente faz a aplicação? Ele é um pó azul, né? A gente abre essa tampinha, aplica o pó. Quando a ratazana passa pelo produto, ela suja o pelo, né? E aí, dessa forma, quando ela vai se lamber para fazer a higiene dela, ela acaba ingerindo o produto e ele age por ingestão. Então, essa é a forma de controle do Rakumin pó. Ele é um raticida profissional que a gente indica para detetização e para essa finalidade de controle de roedores, principalmente ratazana, em área externa em toca. Já o Rakumin soft bait, olha como a apresentação dele é diferente. A gente vende ele em sachês. O sachê dele vem 200 gramas. Dentro desse sachê, a gente tem 20 iscas de 10 gramas. Ele é um raticida, só de você olhar aqui na minha mão, você vê como ele é diferente. Ele parece uma massinha, né? A gente falando assim, popularmente, para ficar mais fácil. E ele é super oleoso, né? Como que ele age? O rato vê essa isca, né? Ele identifica essa isca no ambiente,
ele se alimenta dela, por ele ser oleoso, a mortalidade é mais rápida e a gente pode aplicar tanto em ambientes internos quanto em ambientes externos. E é super atrativo para o roedor. Após a ingestão dele, a mortalidade ocorre de 3 a 7 dias, mas na maioria das vezes ocorre até com 3 dias, dependendo do volume que o roedor come, né? Então esse daqui é o Racomin Soft Bait. A gente indica tanto para ambiente interno quanto ambiente externo, qualquer espécie de roedores. A gente coloca ele dessa forma, não precisa abrir, coloca nos pontos de passagem, próximo dos abrigos, claro, longe de animais domésticos, né? Pontos que o animal doméstico não tem acesso, nem cachorro, nem gato, assim também como a gente protege para crianças também não tem acesso. Ele tem um amargante que diminui a chance de que animais não alvos e crianças e adultos façam uma ingestão acidental, mas a gente sempre tem que ter um cuidado maior e colocar em locais que o animal doméstico ou as pessoas não tenham acesso. Da mesma forma, Racomin pó. Como utilizar a inseticida Caltrine pó de 100 gramas? E qual é o seu benefício? Natália, que bom que você fez essa pergunta, porque esse produto, ele é excelente, só que a gente só consegue vender ele, né, quando a gente explica como aplicar, porque ele é um pó pronto uso, né? Ele vem nessa embalagenzinha aqui que parece um saleiro, né? Aonde que a gente indica a aplicação de pó? Ralo, bueiro, caixa de gordura. Como que ele age? A gente vai abrir ele aqui, vamos dentro do nosso ralo e vamos aplicar o pó. Ele é um pó extremamente leve. Na hora que a gente começa a aplicar ele, ele vai flutuando e ele vai se aderindo dentro das paredes e galeria dos ralos. Se o nível da água sobe, ele solta das paredes do ralo. Se o nível da água abaixa, ele se adere de novo nas paredes do ralo. Isso faz com que ele fique controlando, mantendo um ambiente controlado por um período muito grande. Qualquer inseto que passar por cima desse pó, nessas galerias, a gente vai controlar. Então ele é muito eficiente para controle de baratas, barata de esgoto, né? Então essa barata que entra na nossa casa no verão pela janela, a gente controla muito e muito bem com esse pó. Então a gente vai aplicar sempre em ralo, bueiro, caixa de gordura. E tem mais uma utilização. A gente pode aplicar esse pó até dentro do vaso sanitário. Então você aplica bastante pó dentro do vaso sanitário e dá descarga. Por quê? Porque a gente vai levar o pó, ele já vai tratando o ralo e a gente vai levar o pó até a caixa de passagem, que muitas vezes é infestado de baratas e a gente não tem acesso. Então é um controle super simples, é um efeito super prolongado. Enquanto a gente passar pelos nossos ralos e ver que eles estão esbranquiçados, eles estão agindo, né? Fora essa utilização para controle de barata, a gente tem mais uma indicação, controle de formiga. Tem formiga no jardim, seja formiga cortadeira, seja formiga quem-quem, a gente aplica o pó em cima diretamente do formigueiro e dessa forma a gente faz um controle. Ele não é tóxico para a planta, então não tem problema nenhum a gente aplicar em cima de planta. E um terceiro uso, que é para controle de pulga dentro de casa. A gente sabe que 5% das pulgas estão nos animais, 95% das pulgas estão no ambiente. Então, se a gente faz uma aspiração, passar um aspirador de pó pela casa, a gente remove as pulgas adultas, a gente remove as pulgas jovens e a gente remove os ovos. Se a gente aplica o pó dentro do saquinho do aspirador, quando essas pulgas entram dentro do saquinho do aspirador, a gente faz o controle. Então é super eficiente e é essa nossa indicação para essas pragas. Uma outra dúvida, Beatriz, é em relação ao inseticida Caltrine pó WG. Ela pode ser usada em casa? E qual que é a proporção de diluição? Olha, então, Caltrine WG. A gente tem ele nessa caixinha, né, nesse displayzinho, que vem com 20. E ele vem assim, ó, esse sachêzinho, de 5 gramas. Ele é um grânulo que ele foi desenvolvido para ser diluído em água. Então, é um pacotinho desse, dependendo da praga, para 5 ou 10 litros de água. A gente segue a recomendação conforme está aqui no rótulo. Característica do produto. Ele é um produto que tem um residual super longo. Então, se a gente aplica ele no ambiente, ele vai ficar agindo por um período muito prolongado. Ele não tem cheiro, um efeito super prolongado. Ele tem indicação para várias pragas no rótulo, insetos voadores e insetos rasteiros. Então, a gente vai aplicar na superfície, o inseto passa pela superfície tratada
e a gente faz o controle. Ele também é um produto que é profissional, então ele é para uma área mais desafiadora, ele foi desenvolvido para detetização. Então essa é a característica dele, é um granulozinho dispersível em água, a gente mistura ele em água, ele faz uma mistura perfeita, a gente pulveriza, o inseto passou por cima, controla. Então ele tem aqui indicação para várias pragas no rótulo. Leiam os rótulos, qualquer dúvida, a gente tem um 0800 nas nossas embalagens. Entrando em contato com esse 0800, a gente orienta, faz a explicação, como aplicar, em que locais e quais as precauções de segurança. Agradeço a todos que participaram. Para maiores informações, entre no nosso site envio.com. Lá vocês encontram todas as informações, materiais, folhetos, super explicativo. Na dúvida a gente escreve envu, mas a gente pronuncia envio. Muito obrigada pelo espaço e até logo. Acredito que todas essas dúvidas respondidas serão ótimos argumentos de venda para o nosso time de vendas venderem bastante os produtos da Envio. Agora, complementando as informações do produto Maxi Force, um gel inseticida para baratas e outros insetos, nós temos um vídeo. Vocês sabiam que esse inseticida pode ser usado até em áreas sensíveis? Veja o que isso significa. Vamos dar só uma olhada como utilizar o Max Force Prime, a isca gel inseticida da Envio, para o controle de baratas. Você pode aplicar o Max Force Prime em indústrias de alimentos, residências, hospitais, restaurantes, escolas, trens, metrôs, ônibus, aeroportos, hotéis e onde mais você precisar. Ele também é indicado para áreas sensíveis, onde você não pode aplicar os inseticidas convencionais, como equipamentos elétricos e eletrônicos. Max Force Prime, a melhor escolha em gel para o controle de baratas adultas e ninfas em todas as situações. Viram só quantas informações úteis para vocês que trabalham aí dia a dia com os inseticidas da Envio? É preciso saber qual praga combater, qual ambiente será aplicado, o grau de infestação e todos os outros pontos aí apresentados pela Beatriz na hora de vender os produtos para fechar boas vendas. Chegamos ao fim de mais um Me Conta Bartolfio. Estaremos de volta na semana que vem com mais um programa repleto de conteúdo para vocês. Até lá!